Queridos amigos, abra comigo a palavra de Deus que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus através de Marcos, no capítulo de número 5. Eu lerei o versículo de número 36 de Marcos, capítulo 5, versículo de número 36. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Nosso título nesta noite é a simplicidade e o poder da fé em Jesus Cristo. Porque assim como a fé deste homem Jairo no Senhor Jesus Cristo levou à cura de sua filha, a fé no Senhor Jesus Cristo leva ao perdão de pecados e à salvação. Bem, nós temos aqui um milagre do Senhor Jesus Cristo que ilustra a salvação da alma. Bem, queridos amigos, ir a Deus, aproximar-se do Senhor, achegar-se a Ele, envolve esta fé, este tipo de fé descrita aqui no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Buscá-lo, tornar-se um filho de Deus. O que é necessário? O que devemos fazer? A resposta está aqui, é maravilhosa. Crê somente. Tão simples, tão claro. Crê somente. Nós queremos considerar a simplicidade e o poder da fé no Senhor Jesus Cristo. Bem, aqui está o registro de um dos mais tocantes milagres do Senhor Jesus Cristo. Há um drama narrado aqui, a cura da morte, a ressurreição desta pequena menina, desta pré-adolescente de 12 anos de idade. Nós somos informados aqui neste versículo de número 22, que o Senhor Jesus Cristo estava mais uma vez naquela cidade de Cafarnaum e que achegaram-se a eles muitas pessoas para o ouvir, e que no meio dessas pessoas, atravessando a multidão ali, um homem chamado Jairo, que é descrito aqui como um chefe, um principal, um diretor de uma sinagoga, provavelmente em Cafarnaum também, para clamar a Deus, prostrando-se aos pés do Senhor Jesus Cristo por socorro. Bem, ele vai ao Senhor Jesus Cristo angustiado, é claro, rogando ajuda por sua filha de 12 anos de idade. Não nos é dito exatamente a enfermidade dela, mas nos é dito que ela já estava em um processo de morte. O caso dela não era de uma enfermidade que poderia se buscar a cura ou havia um tratamento, não, ela já havia entrado neste processo de morte. Nos é dito também no Evangelho de Lucas e Mateus, que corroboram com esta narrativa, alguns outros detalhes, que ele havia deixado a sua filha em estado de morte iminente e ido ao Senhor Jesus Cristo clamar, rogar a Ele pela cura dela. É claro, ele cria no Senhor Jesus Cristo. Provavelmente ouviu o Senhor Jesus pregar e realizar muitos outros milagres. E movido por esta fé no Senhor Jesus Cristo, e não no milagre, mas na pessoa do Salvador, é que nós lemos neste versículo que ele vai ao Senhor Jesus Cristo e, vendo-o, prostrou-se aos seus pés, em uma posição judaica de adoração. Ele adorou o Senhor Jesus Cristo. Imagine você, um judeu, um líder em Israel, agindo desta maneira. Bem, os líderes, os presidentes da sinagoga, juntamente com os rabinos e escribas, já haviam aqui decidido matar o Senhor Jesus Cristo. E a atitude pública deste homem, Jairo, claro, nos ensina que ele de fato tinha uma fé genuína em Cristo, ao ponto de colocar a sua vida, a sua reputação e de sua família em risco desta maneira. Ele creu, por isso ele foi ao Senhor Jesus Cristo. E aqui neste registro, conforme ele se aproxima de Cristo e o Senhor o responde, nós aprendemos a natureza da fé salvífica, a fé em Cristo, a fé que nos leva ao perdão e à reconciliação com Deus. Bem, eu devo seguir brevemente pela narrativa para chegarmos então neste versículo que nos interessa em particular, que é o versículo de número 36. Nós lemos que havia esta grande multidão, e ele corta através da multidão, chegando-se próximo do Senhor Jesus Cristo com um clamor: a minha filha está a ponto de morrer. Bem, havia um certo caminho, uma certa distância a ser percorrida desde o lugar em que o Senhor Jesus Cristo estava até a casa de Jairo, para que Cristo curasse aquela menina. É claro, eu já estou seguindo, entendendo a compreensão deste versículo na sequência, que o Senhor Jesus Cristo imediatamente, como nós lemos, deixando o lugar que estava, seguiu aquele homem e foi curar
a sua filha. Ele pede ao Senhor Jesus Cristo que venha com ele para que imponha as suas mãos sobre ela, versículo 23, para que ela seja sarada e viva. Bem, ele tinha alguma ideia prévia de como o Senhor Jesus Cristo deveria salvar, curar aquela menina, impondo-lhe as mãos. Nós vemos que o Senhor Jesus Cristo não realiza isso, mas ele faz de uma outra maneira e traz aquela menina de volta à vida. E mesmo nisso há lição para nós iremos considerar dentro de alguns minutos. No versículo 37, nós lemos que o Senhor Jesus Cristo chega àquele lugar. Porém, entre o versículo de número 25 e o versículo de número 25 e 35, há uma interrupção aqui na narrativa. Você deve ter percebido que um outro acontecimento, um outro evento toma lugar. O Senhor Jesus Cristo, em resposta ao líder daquela sinagoga, em grande compaixão, vai com ele em direção à casa daquele homem, mas nesse caminho algo acontece. Nós lemos no versículo 25 sobre esta mulher que se aproxima do Senhor Jesus Cristo. Eu não irei lidar, nós já lidamos com esse tema, o nosso ponto é outro, mas uma mulher, nos é dito por Marcos, com fluxo de sangue, por muitos anos, uma enfermidade terrível, que por muito tempo havia buscado cura, gastado todo o seu dinheiro e só ia de mal a pior. E ela, pela fé no Senhor Jesus Cristo, é curada também, e o Senhor a abençoa por fim. E nós lemos essas palavras maravilhosas do versículo 34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. E aqui é fechado este parêntese por Marcos, e a narrativa da cura da filha de Jairo segue em frente, no versículo de número 35. E nós lemos então que, estando ele ainda falando, isto é, o Senhor Jesus Cristo falando com aquela mulher, alguns do principal da sinagoga, isto é, pessoas conhecidas por Jairo, este homem, chegaram a ele, vindo lá da sua casa provavelmente, e disseram a Jairo, diante de Cristo e diante da multidão: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Bem, nós lemos então, queridos amigos, no versículo 36, que o Senhor ouviu estas palavras e disse ao principal da sinagoga, a Jairo: não temas, crê somente. O Senhor Jesus Cristo viu aquilo que nós não podemos ver. Ele viu a angústia do coração daquele homem por sua filha de 12 anos. Nos é dito que é a sua única filha. Ele viu o quebrantamento do coração daquele homem. E estas palavras do Senhor Jesus Cristo são imediatamente dirigidas a ele para confortá-lo e fortalecer a sua fé, sabendo que ele iria intervir nessa situação. Mas deixe-me dar um passo atrás aqui. Nós lemos também que no versículo, antes desta cura, antes deste milagre, que o Senhor no versículo 37, ele não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago, aqueles 3 discípulos que estavam com ele no Monte da Transfiguração, aqueles 3 discípulos mais próximos do Senhor Jesus Cristo. E um pouco mais abaixo nós lemos também, no versículo de número 40, que ele leva também o pai e a mãe. Na verdade não está aqui, está no Evangelho de Lucas. Por que somente estas 5 pessoas? Pedro, Tiago, João e o pai e a mãe da menina, uma vez que havia uma multidão? Há muitas razões, nós podemos especular um pouco aqui baseado no contexto. Primeiramente porque, é claro, o Senhor Jesus Cristo, tendo realizado aquele milagre, ele precisaria seguir em frente rapidamente. Ele veio para pregar o Evangelho da graça redentora e não apenas para curar o corpo das pessoas. E se ele estivesse ali com a multidão, muito dificilmente ele sairia daquela casa. Especialmente um milagre como esse, a ressurreição de um morto. E onde quer que o Senhor Jesus Cristo chegasse, então, as pessoas o buscariam para isso. E pessoas que tinham acabado de morrer seriam levadas pelos seus parentes e amigos para serem ressuscitados. Eles não mais prestariam atenção na mensagem de Cristo. E ele não teria mais acesso, então, à audiência, à mente das pessoas, por conta dessas comoções e a busca por esses milagres, especialmente um milagre tão grande como este. E essa é uma possibilidade, porque ele levou apenas estes poucos discípulos, e o pai e a mãe, é claro. Mas há uma outra razão. E a razão é que o Senhor Jesus Cristo, ele tinha grande simpatia por aquela menina, é claro. Era necessário que ele tirasse toda a comoção e que ela voltasse à vida e fosse entregue aos seus pais com grande calma
e o poder do Senhor Jesus Cristo fosse visto e a fé daquela família fosse fortalecida no Senhor Jesus Cristo. Bem, há muitas razões nós especulamos, mas eu penso que esta é uma delas. E por último eu mencionaria a incredulidade dos líderes e boa parte daquela multidão. Eles tinham visto o Senhor Jesus Cristo curar e realizar tantas coisas, mas eles não criam no Senhor como Messias, e assim eles não viriam o poder de Cristo, especialmente uma manifestação tão maravilhosa dessa, que os pais Pedro, Tiago e João tiveram, ver o Senhor ressuscitar um morto. E aqui estão, queridos amigos, algumas possíveis razões. Bem, mas eu retorno então ao ponto onde nós paramos no capítulo 6, ou melhor 5, no versículo de número 35, estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas o mestre? Para que enfadas o mestre? Isto é, para que tomar o tempo dele com algo inútil? Por que seguir conversando e o barrando e o parando em seu caminho? Me parece que estas pessoas não criam no Senhor Jesus Cristo. E a ideia é esta: bem, este é o Senhor Jesus, o Rabino de Israel, o novo profeta, mas nós não cremos nele. Sim, ele realizou muitos milagres, mas esses milagres e essas curas foram realizados com pessoas vivas. O que ele pode fazer agora com o morto? Não enfada mais o mestre, não há nada que ele possa fazer. Este é o sentimento que transparece aqui, quando nós reunimos os 3 evangelhos narrando sobre esse acontecimento. Eles não criam no poder do Senhor Jesus Cristo. A morte já engoliu aquela menina, não há nada mais, a vida terminou, não há o que fazer. E por um lado, realmente, nós entendemos eles, não a incredulidade, mas o poder que a morte, o final da vida, exerce sobre as mentes humanas. A morte é algo terrível, queridos amigos, especialmente porque nós não fomos criados por Deus para morrer. A morte é uma anomalia na existência humana. A morte que engole, que traga todas as pessoas, que não respeita ninguém, nem os planos, nem o projeto de ninguém, nem criança, nem adulto, nada, ninguém, levando embora todas as pessoas. É muito triste realmente. Essa tristeza que há é natural, porque ela é parte do resultado do pecado, a morte, isto é, mas porque nós somos criados por Deus com uma alma eterna, não criados para morrer. Então nós nunca recebemos uma notícia como essa com total tranquilidade. A morte sempre traz esse sentimento, e assim nós compreendemos em parte os sentimentos desses colegas, amigos de Jairo, mas obviamente havia grande incredulidade aqui. Eles não viam em Cristo o seu poder, eles não compreendiam que Ele estava o Senhor da vida. Eles não sabiam, não queriam crer que é Ele quem dá a vida e ilumina todo homem que vem ao mundo. Ele é o Senhor da vida. O que fazer então? Nada, deixe Ele seguir, não enfade mais. O que pode ser feito? Ela já partiu, acabou, não há mais esperança alguma. Deixe Ele ir em paz. E nós podemos perceber, como eu mencionei, na resposta do Senhor Jesus Cristo, dada a Jairo, que Ele viu aquilo que nós não podemos ver. O coração angustiado daquele homem. A notícia que ele recebeu, uma frieza que cai nas entranhas, um senso de desmoronamento, de vazio, de que o chão foi removido, uma angústia profunda por sua querida filha, a única filha de 12 anos de idade. E o Senhor o conforta, mesmo antes de trazer a sua filha de volta. E estas são as palavras que mais nos interessam nesta noite. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Bem, o que é este crer, queridos amigos? É extraordinário, não é? É extraordinário. O Senhor Jesus Cristo conforta o coração daquele homem, e de alguma maneira estas palavras devem ter entrado na alma dele e trazido uma certa firmeza na fé que ele já tinha, que foi abalada por um momento pela incredulidade daqueles seus companheiros, e essa notícia difícil de receber realmente. E com esta fé, então, ele segue o Senhor Jesus Cristo, e nós lemos do versículo em diante, até o versículo de número 40, ele chegando naquela casa, ali estavam os pranteadores, riam-se dele, versículo 40, porém, tendo feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, na verdade está aqui, perdão,
entrou aonde a menina estava deitada e, tomando-a a mão da menina, disse-lhe. Nós vemos aqui a maneira como o Senhor cura, ressuscita. Jairo queria que ele fosse e impusesse as mãos, mas nós lemos que ele toma a mão da menina. Bem, ele não levanta a menina. Ela levanta pelo poder que recebeu do Senhor, se põe de pé. E ele diz essas palavras que são palavras de vida eterna, que é o fiat lux, que é a faísca de vida daquele que cria a vida. E ao pronunciar estas palavras, que são sinônimos da mesma palavra que um dia ele disse lá em Gênesis capítulo 1, haja luz, o que ele está dizendo agora é haja vida. Talita cumi, que traduzido do hebraico, do aramaico, é menina. Eu a ti te digo, ego eimi, eu sou eu quem digo a ti no grego, no original, levanta-te, levanta-te para a vida. Não é maravilhoso, não é tocante, não é belo, queridos amigos? A bondade do Senhor, a maneira, a ternura, Ele não quer comoção ali. Ele é tocado pelos sentimentos de Jairo e da sua esposa, e ele deseja e assim realiza que tudo seja feito de uma maneira calma e o poder de Deus seja manifesto ali para aqueles que creem. E aqui está, queridos, nós vamos focar nesta palavra apenas. Não temas, crê somente, porque assim como a fé de Jairo levou à cura e à ressurreição da sua filha, a fé de Jairo em Cristo, a fé de um pecador em Jesus Cristo leva-o ao perdão, à vida eterna. Está tudo aqui e é maravilhoso, porque é colocado da maneira mais breve e mais simples possível. 2 palavras: crê unicamente, crê somente. Este é o Evangelho em 2 palavras. É maravilhoso. Não temas, crê somente. Bem, mas como crer? O que é este crer? Deixe-me lidar com algo negativo, um aspecto negativo do crer, tentando remover aqui por alguns minutos alguns erros nesta ideia de crer em Jesus Cristo, que muitas vezes não está de acordo com o ensino da palavra de Deus. Erros sérios. Erros, quando você pensa a respeito deles por um momento, são trágicos, são erros que levam à condenação da alma. E nós vemos estes erros sendo propagados, ensinados por aí, está o tempo todo nos programas evangélicos, infelizmente, na Igreja Católica, no Espiritismo e em toda religião que prega um crer que não é um crer somente. Bem, deixa-me ilustrar ou mencionar o primeiro erro grave, trágico em relação ao crer em Jesus Cristo. Crer com presunção. O que é este crer com presunção? Bem, é pensar que eu posso ir a Deus na autoridade, na base dos meus próprios méritos. Não méritos positivos sobretudo, mas o fato de eu não ser a pior pessoa na face da terra e me comparar com outras pessoas. Eu não quero encher a minha bola com as coisas que eu fiz, porque não são muitas coisas maravilhosas, mas pelo menos eu não sou como aquela pessoa que eu conheço, um hipócrita religioso que está na igreja, mas aqui outra pessoa que faz isso, isso, aquilo. Eu não sou como ele. E assim eu posso, baseado nisso, ir a Deus. O que eu estou fazendo é tratando a Deus de qualquer maneira, queridos amigos. Eu não conheço a Deus. Eu não conheço a santidade de Deus quando eu penso assim. Eu não entendo que Deus, Ele não considera as nossas boas obras como crédito espiritual para a salvação da alma. Eu não entendo a justiça de Deus, a lei de Deus, a santidade de Deus. Assim eu vou a Deus com esta presunção absurda. Este é um erro, este é o crer errado, o crer presunçoso, que Deus irá me receber quando eu for a Ele, porque eu não sou a pior pessoa na face da terra, e assim Deus vai me aceitar e os meus erros Ele vai esquecer. Isso é trágico. Isso é trágico, queridos amigos. Mas há uma outra razão também, uma maneira errada de crer. Eu vou a Deus, eu vou ao Senhor Jesus Cristo, Salvador. Bem, eu vou pelas ordenanças do batismo, da ceia do Senhor, ou através de alguma cerimônia, liturgia religiosa, algo que eu possa tocar, algo que eu possa carregar comigo, colocar aqui, tirar daqui, levar para lá, ou que eu possa ter como um certificado.
ir a Deus através do batismo. Quantas vezes, como pastor, tive a oportunidade de sentar com amigos que nos visitam aqui em outros lugares para tentar explicar a eles essas questões, que nós não vamos a Cristo pelos meios da liturgia ou das cerimônias do batismo ou da ceia do Senhor para a salvação, isto é. O batismo, por algumas pessoas, e a ceia do Senhor é tratado como uma espécie de amuleto. Em teologia nós chamamos de algo que outorga a graça, um sacramento. Eu vou a Deus através de sacramentos. E eu creio que se eu for batizado, então eu vou ser aceito por Deus, vou ter feito aquilo que Ele quer, e assim Deus vai me receber no céu. Ou eu creio que se eu participar da ceia, depois que eu for batizado, através desta participação, é como se eu estivesse me mantendo salvo e preenchendo ali o tanque desse combustível espiritual, para que ele não esvazie por completo e eu pare e eu desencaminhe. Assim eu vou a Deus através de mecanismos, as ordenanças do Senhor Jesus, que é dado para pessoas que já foram salvas, que já foram a eles como pecadores, que já foram perdoadas por Deus, e isso é trágico. Para mim, realmente, não diria que é difícil entender por que as pessoas persistem nisso, mas eu creio que fazem isso pela razão de não terem compreendido com clareza a mensagem do Evangelho, tão simples, crê somente. Mas eu preciso de algo que eu possa tocar. Uma vez ou duas por mês, eu sei que eu vou tomar a ceia e eu estou me mantendo nessa Eucaristia e assim eu me mantenho na graça. Ou eu sou batizado e eu posso olhar para trás, sim, eu já fui batizado há 30 anos, mas a pergunta é, você já foi salvo? Sim, eu já fui batizado. Você já foi salvo? Sim, eu já fui batizado. Mas não é essa a pergunta, querido amigo. Ir a Deus por meio das ordenanças, ou algum sacramento, ou alguma liturgia, ou através de alguma coisa palpável, física, material, esse não é o crer em Jesus Cristo, é ir a Ele pessoalmente. Nós veremos isso. Um outro erro no que se refere a crer em Jesus Cristo é imaginar, e algumas pessoas não somente imaginam, mas estão seguras disso, que crer em Deus, aproximar-se de Deus, é uma questão de aprender certas técnicas de meditação, por exemplo, buscar o Deus que está dentro de mim, entrar em contato com a essência de Deus pela meditação, pela reflexão, o caminho do misticismo é o que eu quero dizer. Esse não é o crer bíblico, esse não é o crer declarado pelo Senhor Jesus Cristo. Eu irei me achegar a Deus desta maneira, eu irei tentar de alguma maneira aprender a maneira de manipular os mecanismos espirituais e fazer com que as coisas aconteçam e Deus sorria sobre mim e me abençoe. Esse não é o crer bíblico. Isso é misticismo, isso é um caminho trágico e leva as pessoas normalmente para meandros tenebrosos e mais distantes da verdade da palavra de Deus. Esse é um falso crer. Mas deixe-me mencionar por último um grande erro, um erro trágico na compreensão do que é crer. Ir a Deus, ir ao Senhor Jesus Cristo pelo caminho dos sentidos, ou melhor dizendo, das emoções. Sentir, eu preciso sentir a Deus, eu preciso de alguma maneira sentir um toque de Deus. E como eu faço isso? Através da música, por exemplo, da êxtase que a música traz. Então eu vou ouvir louvores muito emocionais, e louvores que me deixem arrepiado, que me façam chorar, e assim eu estou sentindo a Deus, eu estou me aproximando de Deus desta maneira. Supostos encontros com Deus em lugares isolados, fechados, onde há uma carga de psicologia, psicoterapias e coisas desta natureza, mas na raiz está isso, eu preciso sentir a Deus. E se eu estou num lugar onde não há esta droga eufórica, ela não é servida, isto é, a música não é o toque, o tom principal, e música que me faça rir ou chorar e me emocionar, então eu sinto que Deus não estava ali, eu sinto que eu não me acheguei a Deus, eu sinto que eu fui num restaurante e só colocaram o prato diante de mim, mas não colocaram comida, porque eu acho que chegar a Deus, ir ao Senhor, crer nele, é tentar ter acesso a Ele por meio da emoção. Esse é um erro trágico, porque as emoções humanas podem ser movidas tanto por louvores, quanto por uma comédia romântica, um programa um documentário sobre a morte de crianças na Somália,
ou um acidente de um pequeno cachorro que quebrou sua perna. Emoções podem ser movidas por qualquer razão. Como você sabe se esta emoção, ou melhor, esta afeição, ela é genuína? Ela é o resultado da obra de Deus em tua vida, do Espírito Santo de Deus. Bem, você não pode saber baseada na própria emoção. Assim, a base do crer não é o que eu senti. Se eu me arrepiei muito, ou se eu me arrepiei pouco, ou se eu chorei muito, ou chorei pouco. Essa é a maneira errada de crer. Não é esse o crer da palavra de Deus. Esse é um caminho que conduz à morte, porque não conduz ao conhecimento da verdade, ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Bem, deixe-me ser um pouco mais positivo então. O que é esse crer somente? E disse o Senhor Jesus Cristo àquele homem, vendo os seus sentimentos, vendo o estado do seu coração, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Bem, crer. Este crer aqui, é claro, ele envolve a mente, ele envolve a compreensão, ele envolve reconhecer certos fatos. Eu gostaria de ser cuidadoso ao declarar isso, porque eu não estou pregando aqui um cristianismo cerebral, morto, etc., mas eu me refiro à mente no sentido de que eu preciso compreender certos fatos. Não é apenas uma questão de sentir, envolve a mente, envolve a compreensão. Fatos sobre Deus, conforme a Bíblia me explica, que Ele é um Deus santo e justo, que há uma maneira certa de ir a Ele, e que se eu negligenciar e colocar de lado o caminho que Ele estabeleceu, eu serei barrado na porta. A sua santidade irá me expelir da sua presença. Eu permaneço condenado. Fatos sobre Deus, que Deus também é cheio de compaixão e misericórdia, e o amor de Deus anda juntamente com a justiça de Deus, que para perdoar um pecador, Ele primeiro precisou lidar com o pecado. Ele não pode fechar os olhos para os nossos pecados e não receber no céu. Ele precisou enviar o Senhor Jesus Cristo para cumprir toda a justiça e pagar no lugar de pecadores, porque Deus é santo e a sua lei também, e ela exige a punição do pecado. Assim, Deus não pode nos salvar à revelia da sua santa lei e dos seus requerimentos. Eu preciso compreender esses fatos. Isso é fé, o crer no Senhor Jesus Cristo. Fatos sobre Deus, fatos sobre nós mesmos, que diante de Deus, embora nós não sejamos, eu creio aqui nesta noite, as piores almas na face da terra, os piores dos pecadores, mas eu entendo que em minha alma, em meu ser, não há nada que eu possa oferecer a Deus que não esteja contaminado pelo pecado. Assim, tudo que há em mim antes da salvação é impuro, é inaceitável diante de Deus, como adoração ou para reconciliação. Eu preciso entender estes fatos. Assim, o meu esforço, a minha participação nisso ou naquilo na igreja está carregando a mancha do meu pecado. Assim, eu preciso do perdão de Deus. E Deus ensinou isto, é claro, ao seu povo por séculos e séculos. Nós lembramos dos sacrifícios, não é? Que a adoração ou sacrifício de louvor ou de gratidão deveria ser colocado em cima das cinzas do sacrifício pelo pecado. Primeiro perdão, primeiro lavar da mancha, a reconciliação com Deus, depois a adoração ser aceita. E eu preciso entender estes fatos, e fatos sobre o Senhor Jesus Cristo. O que Ele fez, como Ele reconcilia um pecador com o Deus vivo. Fatos sobre o Evangelho, e estas coisas envolvem a mente. Assim, crer envolve a compreensão, reconhecer certos fatos. Marque isso. Em segundo lugar, crer é ir a Jesus Cristo somente, isto é, ir ao Salvador que Deus enviou a este mundo. Deixe-me tentar ser mais claro. Crer no Senhor Jesus Cristo é ir a Ele como uma pessoa que Ele é. Não é a mesma coisa que ir ao cristianismo, deixando o paganismo, deixando aquela religião e outra, e se unir ao melhor grupo evangélico, protestante, reformado que você conhece. Agora estou tranquilo e seguro, porque eu encontrei um lugar em que pelo menos se respeita a palavra de Deus, e as pessoas são sérias, estão ali para estudar a Bíblia e servir a Deus. Eu estou tranquilo. Não é isso crer em Jesus Cristo. Crer em Jesus Cristo é ir a Ele como o Salvador que Ele é. A minha alma pecadora se dirige ao Salvador, a sua pessoa,
em arrependimento e fé. Ou seja, não é integrar-se, não é ser institucionalizado no melhor grupo religioso e participar e fazer o seu melhor. Isto não é o verdadeiro crer. É ir a Jesus Cristo, a uma pessoa. Por quê? Porque nós precisamos de um mediador entre Deus eterno, invisível aos olhos humanos, soberano e glorioso, e o homem terreno, limitado, carnal. Nós precisamos de um mediador, alguém que seja Deus e homem ao mesmo tempo. Assim, Jesus Cristo, que tomou um corpo e a natureza humana, eu necessito dele. Não há como ir a um homem apenas, porque como um descendente de Adão, ele traz o pecado, e um pecador não pode perdoar nem pagar por outro pecador. Eu preciso do ser eterno, do Salvador, do Filho de Deus sem pecado, como mediador entre Deus eterno e santo e o pecador. Por isso eu preciso ir a Ele, como aquele que alcançou os méritos que eu preciso para a reconciliação com Deus. Nós precisamos de alguém que pague em nosso lugar. Por isso, ir a Ele, Ele pagou, e se Ele não pagasse, seria eu. E o salário do meu pecado é a eternidade no inferno. Ele levou sobre si este inferno na cruz, pagando no lugar de cada um daqueles pecadores que um dia reconheceriam seu estado e buscariam nele, indo a Ele, seus méritos para a salvação. Assim, crer em Jesus Cristo, eu preciso de alguém para me representar diante do Pai. Em outras palavras, queridos amigos, crer é crer na exclusividade dos méritos de Jesus Cristo. Eu não posso dividir essas coisas. Eu não posso dividir. Eu não posso ir a Deus crendo 90% nos méritos de Cristo, sua vida, sua morte, 5% no meu currículo religioso, no meu bom esforço e bons sentimentos, e os outros 5% dividido em presunção, eu espero que Deus me salve, eu não sei, eu vou descobrir, ou Deus é bom demais, Ele não vai condenar ninguém, uma mistura de certezas. Não, há uma exclusividade aqui, os méritos de Cristo e os méritos de Cristo somente. Isso é crer nele, que Ele somente é poderoso, apto, capaz, autorizado pela Trindade Santa, pelo Pai, para salvar um pecador. Isso é crer de fato, isto é depender a tua alma nele para a eternidade. Crer no Senhor Jesus Cristo, um ato de exclusividade, os méritos de Cristo. E que no que se refere então à reconciliação com Deus, ou melhor, no que se refere, antes da reconciliação, a minha condição espiritual, a minha condição moral antes da salvação, como eu me encontro, crer significa que ir a Cristo não envolve nada além de ir a Cristo. Não temas, crê somente. Isso é maravilhoso. Isso traz alento a um pecador convicto, angustiado, que percebe a sua condenação. No que se refere à minha condição espiritual, ao meu estado espiritual, antes da conversão, eu vou a Ele no estado em que eu estou, pecador como eu sou. Quero falar sobre uma grande barreira, tremenda montanha entre Deus e o pecador, que impede uma pessoa de crer no Senhor Jesus Cristo. Veja como o Senhor Jesus lidou com a ansiedade deste homem Jairo. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Aqui está a barreira. Temor. Não temas, crê somente. É realmente impressionante, falando pastoralmente agora, ao conversar com pessoas que estão buscando a Deus e parecem nunca ir completamente ao Senhor, nunca entrar por esta porta, e ficam de alguma maneira ali perto, mas não entram, e descobrir, depois de muita conversa,
que a razão é exatamente essa que já foi declarada pelo Senhor Jesus. O temor os impede de ir, de crer, de se aproximar do Salvador. Deixe-me mencionar alguns destes temores terríveis. Crer, ou melhor, sentir e pensar e dizer: eu não creio que Deus irá me salvar, porque eu não sei se eu sou um eleito. Eu não sei se eu sou um eleito, como Deus vai me aceitar? Como Ele irá me perdoar? E, queridos amigos, esta é uma armadilha que mantém pessoas com um pé preso em uma corrente, elas não conseguem progredir. Há um temor de não ser um eleito de Deus, e por isso eu não vou ao Senhor Jesus para a salvação. Mas observe aqui, e Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Bem, diante de um temor como esse, você deve pensar da seguinte maneira: certo, eu preciso então de uma garantia que, indo a Deus como um pecador, sem saber se eu sou um eleito de Deus para a salvação, Ele vai me receber. Qual é a minha garantia? Está aqui diante de nós. A garantia é a autoridade de Deus. A garantia é o comando. Crê. Essa é a garantia. Esse é o documento. É tão maravilhoso, queridos amigos. Eu espero que você esteja compreendendo. Eu não preciso saber se eu sou um eleito de Deus para ir a Ele. Isso não pertence a mim. Eu nunca alcançarei o conhecimento disto. Somente após ir a Cristo, após a salvação, eu entendo que eu sou um eleito de Deus. Eu não preciso tentar descobrir e buscar sinais, sentimentos dentro de mim, possíveis evidências que me encorajem a ir ao Senhor Jesus Cristo. A autoridade, a garantia que eu tenho é o comando do Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo diz: se alguém tem sede, então descubra primeiro se é um eleito de Deus, e aí venha a mim. Você percebe a natureza das respostas de Cristo? Elas são tão simples, é tão simples. Você tem a sede, Ele tem a água da vida. Você percebe o teu estado de condenação, Ele tem a justiça. Você necessita do pão da vida, Ele é o pão da vida. Esse é o critério, ir a Ele para ter o que Ele oferece, o que Ele estende a mão. O Evangelho é tão maravilhoso, mas eu temo. Não temas. Vá ao Senhor Jesus Cristo. Vá como você está, mesmo sem saber, sem entender profundamente essa doutrina maravilhosa da eleição, ou se ela causa alguns nós no teu entendimento. Simplesmente por tua necessidade, como Jairo, de salvação, antes que seja tarde, vá e confesse tudo a Ele e peça a Ele que te perdoe, e Ele irá te perdoar. A tua autoridade, a tua garantia é o comando dEle. Nós não temos nenhuma outra autoridade para dizer o que nós estamos dizendo, ou para ir com confiança ao trono de Deus para receber perdão, senão o comando dEle, senão as palavras dEle comandando. E eu posso ir a Ele com elas. Esta é a autoridade, este é o comando, esta é a garantia, ir ao Senhor. Mas aqui está um outro temor que impede pessoas de crerem. Os meus pecados são muitos. Pastor, o senhor não me conhece, o senhor não sabe o que eu já fiz. Deus não vai me perdoar, eu já passei do limite. As coisas que eu fiz, pouca gente faz ou ninguém fez. Deus não irá me perdoar. Sim, é verdade, o pecado na Bíblia é algo maligno e detestável e recebe a condenação. Mas o pecado não é uma barreira para a fé em Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Ele veio ao mundo para salvar aqueles que não conseguem salvar a si mesmos, porque já se atolaram tão profundamente no pecado. É isso que significa ser resgatado, ser salvo. A palavra de Deus diz isso.
E Paulo, o apóstolo, complementa: Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o pior, número 1. Assim não há barreira do pecado para crer em Jesus Cristo para a salvação. Embora os vossos pecados sejam como a escarlate, vinde a mim, serás lavados, perdoados. Lance fora este temor, lance fora, você pode ir a Ele. A misericórdia de Deus, diz o salmista, chega às nuvens, é muito maior que o nosso pecado. Não permita isso como uma barreira. Creia somente, lance fora este temor, ouça as palavras do Salvador, o próprio Salvador, indo em direção à cruz. Ele diz: não temas, aqui está a autoridade, aqui está a garantia. Mas eu temo os meus pecados, não temas, vá ao Senhor Jesus Cristo. Querido amigo, eu simpatizo com você. Quando nós vamos a Cristo, sim, o temor está ali, e é muito grande. Porque nós estamos indo diante de um trono de justiça. Nós estamos nos aproximando alegoricamente do Monte Sinai. E há trovões e relâmpagos, e voz que causa temor, porque eu sou um pecador e ali está o Deus vivo. Mas esse trono de justiça que condena é o mesmo trono de justiça que perdoa o pecador que crê no Senhor Jesus Cristo. Assim eu vou com esse meu temor, mas com a garantia, crendo, eu creio e vou e confesso e me entrego. Eu lanço a minha alma nele. Não há barreira do pecado para crer, mas ele se torna um medo, um temor tão grande, e muitos permanecem parados ali. Há um outro temor que impede pessoas de irem a Cristo. Eu tenho medo de ir a Deus e depois voltar atrás, eu não estou pronto. Eu tenho medo de fazer, essas são palavras que eu vi um jovem ontem dizer, conversar com outra pessoa, um crente. Eu não sei, eu não fui ainda, eu não sinto pronto, eu não quero fazer uma aliança com Deus e depois voltar aos meus hábitos, aos meus pecados. Eu temo isso. Mas, querido amigo, deixe-me lhe dizer isso, esse é um fato do Evangelho. Quando Deus perdoa os pecados, Ele juntamente dá ao pecador uma nova natureza. Ele te dá a força e a capacidade de vencer os teus pecados. E Ele muda o teu gosto, assim por dizer. E o pecado agora se torna amargo. E você tem força e não é mais vencido absolutamente pelo pecado. E Ele vai te ajudar a perseverar, e assim Ele vai te guardar, e Ele vai te livrar, e ouvir a tua oração. E se você vier a pecar, Ele te dá juntamente uma promessa que te diz que se você confessar a Ele os teus pecados, porque Ele te salvou, porque Ele disse, vinde a mim, então Ele é fiel a essa promessa, e Ele é justo, baseado no que Ele disse, para te perdoar e te purificar daquele pecado. Ele te dá uma nova natureza, e o teu relacionamento com o pecado agora é tão diferente. Assim não é o perdão apenas, mas juntamente a habitação do Espírito, uma nova natureza. De maneira, queridos amigos, que esse é um temor, ele irá te mudar. Eu penso sobre aquele malfeitor, aquele salteador na cruz. Senhor, lembra-te de mim quando entrares em teu reino. Para dizer umas palavras como essa, provavelmente ele já tinha ouvido o Senhor Jesus Cristo. Talvez nas ruas, ali estava ele, por onde o Senhor Jesus passou. Ou talvez se uniu em alguns momentos àquelas multidões que ouviam o Salvador, e ele ouviu e o seu coração foi tocado. Mas ele virou as costas e voltou para o mundo, para o seu pecado, para os seus hábitos, os seus crimes. E agora está ele ali na cruz, ao lado de Cristo. E naquela condição ele olha com os olhos da fé para o Senhor e diz, Senhor, lembra-te de mim. E a resposta de Cristo é maravilhosa, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Assim, querido amigo, Ele é poderoso para te preservar. Se você já fez, como disse aquele jovem, um voto a Deus, uma aliança com Deus, e a quebrou 1000 vezes, isso não é uma barreira final para você ir agora por inteiro e se lançar pela fé
por inteiro a Ele para a salvação. Ele irá te salvar de uma vez por todas. É porque você não foi de fato a Ele. Você relutou e havia sempre essa dúvida ali. Eu vou com um pé, mas eu vou ficar atrás porque eu sei que talvez eu possa voltar atrás, porque eu sei a força que os pecados têm em mim. Vá por inteiro a Ele. Queridos amigos, não permita que esse temor do que virá depois te impeça de ir a Cristo. Vá a Ele, e Ele irá te perdoar e te dar uma nova vida também. Mas eu menciono um último temor. Pastor, eu creio sim, mas pastor, eu preciso confessar para minha vergonha, a minha fé em Deus, ela parece que é misturada também com uma descrença, com um pouco de incredulidade. E eu creio nessas verdades, mas parece que eu não creio completamente, totalmente para ir no Senhor. Esse é um temor também. Mas você pode ir ao Senhor desta maneira mesmo. E ao orar a Ele e confessar os teus pecados, você pode dizer ao Senhor: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade, e me perdoa, e me salva, e me transforma. Você percebe? A palavra do Senhor Jesus Cristo, Salvador, a temerosos de irem a Ele, é esta: crê somente. Creia que dentro de você há um mal que precisa ser removido. Creia que dentro de você há um perigo do qual você precisa ser salvo e que é um perdão para você que você deve buscar. Creia nisso. É Cristo quem está dizendo, não sou eu meramente, está aqui. Creia nas palavras dele, vá a Ele nessa crença, nesta fé verdadeira. Crer, queridos amigos, crer em quem? Exatamente, pontualmente. Creia na grandeza de Deus. Creia que Ele tem poder de fato para salvar pecadores. Creia nisso. Creia na grandeza de Deus. E creia que a salvação é uma dádiva de Deus. E nós chamamos de salvação pela graça. Que eu não mereço. Que não me é dada essa salvação, este perdão, porque haja algum merecimento em mim. E Deus viu dentro de mim um traço que o atraiu de personalidade. Não. Eu não mereço isso. É uma dádiva da graça de Deus. E creia que Ele está pronto, desejoso, e Ele é apto para te salvar inteiramente. E Ele irá fazer isso se você for a Ele, crendo nesta fé. E assim creia, e creia somente. Você percebe? Não há nenhum requisito. Você não precisa se tornar um santo, um religioso, antes de ir ao Senhor Jesus Cristo. Crer somente, ir a Ele por inteiro, este é o requisito. Ser santo antes de ir a Deus, parar de pecar antes de ir ao Senhor. Vá como você está, creia somente, como Jairo. Creia, queridos amigos, ao ponto de entregar a tua alma à capacidade e o poder do Senhor Jesus Cristo em te salvar e te levar através da morte para a eternidade com Ele. Creia somente e vá a Ele, se lance nele. Creia e sejas curado e sejas salvo pela graça que há em Cristo Jesus. Vamos orar juntos. Ó Senhor nosso Deus, grande e poderoso Deus, quão relutantes e resistentes somos, ó Senhor, e quantas barreiras do temor e do pecado. Nada, Senhor, nada que pode de fato impedir um pecador que vê o seu estado diante de um Deus santo, que olha para o Senhor Jesus, crendo, se lança nele em arrependimento e fé, em clamor por salvação e por perdão. Graças te damos pela simplicidade, a acessibilidade do Evangelho e o seu poder, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Bendito seja o Senhor por este amor, por esta salvação tão gratuita, tão rica e tão gratuita. Nós te louvamos e te bendizemos, ó Deus de misericórdia, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.